grupo ficou responsável por falar um pouco sobre Tomie, né? Na verdade, essa palavra pouco, ela se torna bastante enfática quando a gente vai falar sobre Tomie, né? Tendo em vista que são 101 anos, é uma trajetória de 101 anos, né? Tomie nasceu na cidade de Kyoto no ano de 1913 e, infelizmente, faleceu no dia 12 de fevereiro de 2015, né? Mas deixou o seu legado, né? Não é à toa que ela é conhecida como a Dama das Artes Plásticas. Outras pessoas em documentários dizem que ela existe um mundo de Tomie, né? Se as pessoas pesquisarem, se as pessoas forem a fundo, as pessoas irão ver que existem diversas obras de Tomie espalhadas pelo mundo, né? Um exemplo clássico que a gente tem é uma obra de Tomie na Avenida 23 de Março, né? Então, assim, existe um mundo de Tomie. Ela chegou ao Brasil no ano de 1936 e naturalizou-se brasileiro no ano de 1968. E foi aqui no Brasil que ela conheceu seu esposo, o Shio Otaki, né? Com ele constituiu uma família de 2 filhos. Um de seus filhos hoje é responsável pelo seu instituto, Tomie Otaki, né? Tomie se destacou em grandes obras de grandes dimensões, né? Ela passou por algumas áreas, mas ela se destacou no abstracionismo informal, né? Então, diante disso, a gente elaborou o nosso trabalho diante dessa grande artista. A gente montou planos de aula para trazerem para as crianças esse conhecimento, né? Quem é, não somente o conhecimento falando sobre Tomie, mas sobre a arte, né? Do que é a arte. E com isso elaboramos alguns planos de aula, né? Não somente para apresentar para a criança quem foi Tomie, mas também inserir a criança no mundo da arte, né? A arte tem isso, ela é muito interessante, porque ela tem um objetivo, né? Seja ele qual for, seja ele de expressar o sentimento, seja ele qual for, mas para a gente alcançar o objetivo, existem percursos que também agregam, né? A gente almejou isso para o nosso primeiro plano de aula, né? Onde a gente vai falar sobre Tomie, a gente vai falar sobre arte para a criança e vai apresentar 3 obras de Tomie para as crianças. Elas vão observar essas obras e vão reproduzir aquelas que mais chamaram a atenção delas, né? No caso, elas vão reproduzir com massa de modelar, né? É isso que eu falei, existe um objetivo, no caso, o nosso objetivo é a criança reproduzir, a criança, né, observar e ser inserida no mundo da arte, mas para a gente alcançar o objetivo houve percursos que agregaram para a criança. E como exemplo, a criança ao reproduzir, ao manusear a massa de modelar, ela também está trabalhando a sua coordenação motora fina, né? Isso é muito interessante. O segundo plano de aula, a gente procurou trabalhar com a criança a questão da imaginação, né? A gente vai falar quem foi Tomie, a gente vai falar sobre as obras de Tomie, mas sem inserir nada visual para as crianças. A gente vai tentar instigar a imaginação da criança nesse segundo plano de aula. A gente vai falar quem foi, as características de Tomie, as características de sua obra, e vai deixar que a criança também trabalhe com a sua imaginação, né, com o seu abstracionismo, né, informal, expressando o teu sentimento sem pensar em cores, sem pensar em nada, somente crie, né? A gente vai dar a opção dela desenhar, dela fazer com argila, com massa de modelar, aí fica a critério da criança, né? Essa questão de como ela quer se expressar,